uma das empresas que está aqui na nossa comunidade e, claro, a gente acompanha de pertinho e pode dizer com toda a certeza do mundo que é benchmark para você que está aí do outro lado e é a Stellantis. Se esse nome ainda não está muito no seu imaginário, já já você vai ver que ela faz parte do nosso dia a dia há décadas. E ela só está aqui há tempo assim porque faz o dever de casa direitinho. Inova dia sim e dia sim também. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um Cubo Comunidade. Eu sou Fernanda Matoso, do time de Corporates aqui do Cubo. E antes de anunciar os meus convidados de hoje, porque sim, nessa edição eu vou estar muito bem acompanhada, não de uma, mas de duas referências de transformação digital do mercado. E eu quero saber se você já deixou o seu like, se já está inscrito aqui no canal do Cubo, e isso faz com que o nosso conteúdo vá muito mais longe e ajude a transformar a vida das pessoas. Então, se você ainda não fez, é hora de fazer agora aqui com a gente. E se você também quer fazer parte aqui do Cubo, seja como uma startup ou como uma corporação, acesse o nosso site. O link já está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Combinado? E quem disse que grande empresa não tem uma startup para chamar de sua? Vamos ao que interessa agora no nosso bate-papo e vamos conhecer o Fábio Siracusa, que atua na Stellantis desde 2016 e hoje ele é head da Flua. Grava esse nome que a gente vai falar muito dele aqui hoje no nosso bate-papo. E queria convidar também a Paula Costa, que já está na empresa há mais de 7 anos, né, Paula? Há muito tempo já. E hoje é gerente de produto, inovação e brand, também da Flua. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Cubo Comunidade. Faz tempo que a gente já queria aqui trazer vocês para compartilhar tudo que a gente vê acontecer no dia a dia. E não podia ficar só do lado de dentro do Cubo. Sejam muito bem-vindos. Olá, Fernanda. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão interessante. Bom dia, Paula. Bom dia, Fernanda. Oi, Fábio. Obrigada pelo convite. Estamos super felizes de poder falar um pouquinho da história de Flua aqui para a Cubo Comunidade. Muito obrigada. A gente está super feliz com a presença de vocês. Pessoal, e para a gente começar, queria que vocês apresentassem as duas empresas, tanto a Stellantis quanto a Flua. Pode ser? Claro, vamos lá. Bom, a Stellantis é a maior fabricante de veículos no Brasil e na América do Sul, né? E a quarta maior fabricante do mundo. Então, hoje nós temos 14 marcas, cerca de 8 milhões de veículos produzidos no ano. E também a empresa mais inovadora do setor, que sempre busca aí novas soluções para o cliente, né? E a Flua é uma dessas soluções aqui para o mercado brasileiro e América Latina, com um novo modelo de negócios, né, dentro de uma perspectiva de mobilidade sustentável. Fala sobre a Flua. Você conta para a gente? Bom, a Flua é uma startup dentro do Grupo Stellantis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Somos uma empresa de mobilidade focada hoje em serviços de carro por assinatura. Maravilha, muito legal. Então, pessoal, eu já falei, como eu falei aqui no início do vídeo, com certeza vocês já sabiam quem era a Stellantis. Então, está aqui no nosso dia a dia. E esse timaço já está aqui com a gente no Cubo há anos. E juntos estamos constantemente levando a inovação para diversas áreas da companhia, tanto no Brasil e no exterior. Então, a gente tem muita história aqui já para contar com a Stellantis. A gente aprende muito com eles também. Bem, a solução nacional chegando a outros países por meio de pessoas como o Fábio e a Paula, e que a gente tem muito orgulho disso. Certo, Fábio e Paula? Não, com certeza, Fernanda. O Cubo é um parceiro que nos ajuda muito a estar por dentro dessas novidades, novas tecnologias, endereçar esses pain points que a gente tem aqui dentro da organização, tanto em termos da vertical, que a gente faz parte dentro do Cubo, que é mobilidade e logística, como também outras verticais, como o HR Techs, Retail, Fintechs também. Inclusive, hoje a gente já tem 3 cases de sucesso junto com o Cubo, já fizemos projetos com 3 startups, e desde o início da parceria em 2018 até hoje, a Stellantis já obteve 1,5 milhões de euros de saving com projetos desenvolvidos em parceria com o Cubo. Então, realmente é um ambiente que traz muita coisa bacana para a nossa empresa. Bom, ou seja, inovação na veia, né, pessoal, com resultados ótimos, inclusive.
E a gente já tratou de dicas sobre esse tema em outros vídeos aqui no Cubo Comunidade, então vão aparecer aqui em cima para vocês acessarem eles também. Mas, justamente por ter essa cultura super forte de inovação, eu vejo aqui as estratégias que vocês adotam para gerar essa experimentação e tomada de decisão super rápidas dentro da companhia. E aí, conte para a gente como que esse processo de buscar por ideias que podem vir tanto de dentro ou fora da companhia, como que isso acontece? Bom, como eu falei, desde a concepção de Flu, ela foi pensada para ser uma startup, alinhada com a metodologia ágil. Então, os nossos principais pilares aqui dentro da nossa área de New Products são a cultura data-driven, inovação e experimentação. E as nossas principais fontes de informação, que são inclusive riquíssimas, são os nossos dados e os nossos clientes. O nosso time ele é super plural, super criativo. A gente também, por estar dentro do universo Stellantis, a gente tem muitos parceiros e pessoas, como inclusive o Cubo, que trazem muitas oportunidades, muitas ideias. E, inclusive, a gente tem hoje um backlog enorme de ideias muito legais que a gente quer desenvolver em Flua. E tudo isso surge a partir de sessões de ideação, de design thinking, ou até mesmo dentro de uma reunião de trabalho, quando a gente começa a debater sobre determinado problema, alguma oportunidade. Mas, no final, a gente busca estar sempre, de fato, focado em analisar os dados, ouvir o que o cliente está falando, e, a partir disso, a gente começa a priorizar os nossos experimentos. Igual eu falei, são muitas oportunidades, mas a gente precisa dar um foco para poder ter um direcionamento, né? Então, esse processo de escuta ativa, constante dos nossos consumidores, seja através de entrevistas individuais, que a gente costuma fazer também, a gente escuta todas as chamadas do Customer Care. A gente também faz alguns disparos de pesquisa pontual para entender alguma situação específica. Então, a gente busca sempre ouvir o nosso consumidor, analisar esses dados e desenvolver para entregar soluções que façam sentido para o nosso cliente e que, obviamente, também estejam alinhadas com o propósito de Flua, né, que é trazer praticidade, conveniência e facilitar o dia a dia do cliente através de soluções de mobilidade e tecnologia. Super interessante, Paulo. É legal que você traz várias referências, né? E você falou um ponto super interessante que é vocês querem ouvir o cliente de vocês. Isso é muito bom. Ou seja, pessoal, é alinhamento de propósito, né? O que a empresa quer. Fantástico o trabalho de vocês. Já dou aqui os super parabéns. A gente fica admirado mais ainda. E sempre que eu ouço sobre a Stellantis e agora sobre a Flua, sinto que é uma aula. E, por falar em Flua, vamos entrar na construção da empresa. A gente sabe que é curioso, né? Como assim uma grande empresa tem uma startup? Uma startup nasceu de uma grande empresa. Como é que funciona? Então, estou curiosa para entender mais dessa construção e por que virou um case dentro da Stellantis, dentro da companhia. Legal, vamos lá então, Fernanda. A Flu ela começou, nosso ponto de partida, né, foi em 2018, através de diversas pesquisas, estudos de mobilidades e benchmarks nacionais e internacionais. A gente já tem negócio de mobilidade no mundo, desde o grupo, desde da ex-FCA, né, antes de Stellantis, e a SPSA, ambas empresas já tinham iniciativas de mobilidade, de negócio de mobilidade na Europa muito bem sucedidas, né, e obviamente a gente partiu do aprendizado com elas, né? E também fizemos diversos estudos de diferentes perfis de consumidores no Brasil, que a gente entende que seriam os primeiros a adotar esse tipo de serviço, né? E ao longo desses estudos, né, a gente foi percebendo que essa tendência realmente viria para ficar, né? Então a gente vê que o consumidor brasileiro ele está procurando cada vez mais comodidade, liberdade, uma experiência diferenciada e menos a posse do veículo, né? E a gente vê isso como tendência comportamental até sendo refletida no número de investidores pessoas físicas do Bolsa de Valores, né? A gente vê cada vez mais aí as pessoas tendo outro foco, outra prioridade para o seu dinheiro, mas ainda precisando de mobilidade através do uso de um carro, né? Então assim a Flua nasceu sendo uma nova venture dentro de Stellantis, né? Para quem não sabe o termo new venture é um novo empreendimento dentro de uma corporação. E estamos aí há quase um ano explorando esse mercado brasileiro aí e aprendendo bastante com esse novo cliente, né? Muito bom. E aí, pessoal, a gente deixou aqui embaixo o link tanto da Flua quanto da própria Stellantis para vocês conhecerem mais de cada uma delas. E quando a gente escuta, né, o Fábio falar, quando a gente vê empresas inovadoras surgindo dentro das próprias corporações,
é um grande sinal de amadurecimento dela no processo de transformação. E não é da boca para fora, né? Está aí na prática. As empresas não estão ali ainda na fase de digitalização de processos ou de tornar aquela companhia mais ágil ou uma área mais ágil. Já estão ali passos adiante nas etapas de desenvolvimento. E por isso é uma excelente fonte para vocês absorverem esse conhecimento também, certo? É isso aí. Eu diria assim, a Flua, na verdade, ela já nasceu digital, né? Ela foi construída aqui quase todo durante a pandemia, né? A gente trabalhou 100% de home office durante todo esse período e a gente conseguiu lançar essa empresa dentro do prazo, sem nenhum dia de atraso, né? E a gente pensa no produto, nas pessoas, e sempre tentando trazer novas formas de inovação, tanto em conceitos e tecnologia para o grupo, né? Quanto também novas formas de gestão, novas formas de avaliação de desempenho. A Flua está realmente transformando não só a forma de trabalho dentro do grupo Stellantis, né? Não só criando um novo jeito de se fazer as coisas dentro do grupo Stellantis, mas também trazendo uma nova forma de mobilidade individual para os nossos clientes, né? Então a inovação ela começa dentro de casa mesmo, né? Então está sendo um aprendizado bem interessante, está sendo um motivo de grande orgulho para nós aqui construir esse novo capítulo dentro de uma empresa tão grande, tão importante como Stellantis, né? E a gente quer que esses conceitos, desafios e percalços aqui que a gente teve ao longo do caminho, que é natural, possam ajudar aqui novas ventures futuras dentro do grupo Stellantis também. Não, com certeza, Fábio. E é interessante, dá para ver na sua fala, né? Como é que isso acontece. E o que é interessante que você falou, que essa inovação, né? Esse novo negócio, esse novo empreendimento, digamos assim, de dentro da Stellantis, surgiu no meio da pandemia. Aí você fica e fala, caramba, mais inovador ainda, num ambiente super diferente que a gente está vivendo, e mesmo assim vocês conseguiram fazer essa transformação. Muito, muito interessante. E aí, imagino que essa tenha sido uma demanda, né? O surgimento da Flua, uma demanda direta e indireta de um novo perfil de consumidor que surgiu nesses últimos anos, né? É uma tendência do segmento? Como que vocês têm sentido? O mundo mudou bastante, né? Igual o Fábio comentou, a gente observa um novo perfil de consumidor, especialmente no pós-pandemia, mas mesmo antes disso já vinha observando essa tendência de as pessoas buscando novas formas de mobilidade, inclusive de mobilidade individual também. Então a gente observa que esse público ele valoriza cada vez mais a autenticidade, conveniência, a experiência de fato. Né? Então, são pessoas muito conectadas, muito tecnológicas, que querem as coisas muito rápidas, não querem perder tempo com questões de processos mesmo manuais, coisas que já estão consideradas ultrapassadas. Então, elas buscam serviços que oferecem essa comodidade, inclusive com a liberdade de escolha e acesso a soluções customizadas. Né? E além da customização, o cliente ele quer também, igual eu falei, muita agilidade para não ter que se preocupar. No caso falando especificamente de Flua e do business que a gente está incluído, o cliente não quer se preocupar com processos como documentação, seguro, manutenção, ele quer praticidade. Ele quer ter solução de conveniência na palma da mão, quer resolver tudo através de um aplicativo, para poder ter tranquilidade, inclusive com a previsibilidade de gastos. Né? Então, quando a gente fala do serviço que Flua oferece, é muito disso que eu estou falando, desse novo perfil, porque a gente oferece uma solução completa, o cliente já sabe quanto ele vai pagar ali na mensalidade e ele não tem essas surpresas, vamos dizer, sendo que ele já consegue gerenciar tudo ali dentro do aplicativo Flua. Então, assim, de forma geral, esse consumidor ele é super conectado com rede social, ele segue essas tendências. E para a gente também, conversando com esse consumidor, igual eu comentei, a gente faz muitas entrevistas, muito bate-papo, a gente observa, assim, que falando especificamente da relação com o carro ele é uma ferramenta funcional. Então, as pessoas, elas precisam do carro, seja para o dia a dia da família, seja para o dia a dia do trabalho, mas ela também é ainda uma relação de paixão. Né? Essa coisa que o brasileiro tem da paixão pelo carro, isso ainda é real, isso ainda vem refletido nas conversas que a gente tem com os clientes. E para alguns, principalmente, o que começa a vir como outros fatores acompanhados dessa paixão e dessa necessidade de fato, é o aspecto da segurança, o conforto e a praticidade.
Então, especialmente aqui no pós-pandemia, a mobilidade individual ela ainda é muito forte aqui no nosso país, né? A gente sabe que a mobilidade coletiva ela ainda tem alguns percalços em algumas cidades, mas o que começa a aparecer principalmente é esse público que quer uma nova forma de se relacionar com o carro. Então, o carro ele ainda é parte desse imaginário do brasileiro, né? De ter um carro com tecnologia, com novas formas de motorização, mas ele começa a repensar a forma de se relacionar. Inclusive, a gente observa tendência de pesquisa no próprio Google, as buscas elas crescem assim, 3 dígitos no year over year, né? A busca do termo carro por assinatura. Então, realmente é uma tendência de comportamento que vem crescendo a cada ano. Não, muito, muito interessante, Paula. E até isso, né? Você consegue colher fontes, inclusive do Google. Por que essas pessoas estão procurando ali carros dessa forma, né? Pensando na mobilidade, pensando em como que eu vou utilizar aquele carro. Super interessante. E, pessoal, a Flua é um filhotinho, né? Como vocês contaram. Nasceu no início desse ano e já está com uma expansão. Conte mais para a gente sobre essa expansão, sobre esse ponto. Eu tava ouvindo a Paula falando agora, Fernanda, e a gente fez uma reflexão recentemente aqui com o time, né, sobre como é que foi a trajetória da Flua até o lançamento no dia 15 de janeiro desse ano. Eu lembro, né, a gente todo mundo foi pego de surpresa com essa pandemia, né? No início da pandemia, quem tinha crianças em casa, que estava trabalhando com as crianças em casa, aquela confusão, mas a gente viu desde o princípio assim um forte engajamento do time com a causa, né, com esse cliente, o que a gente tinha para oferecer para esse cliente, e eu vi ali aos poucos as pessoas ajustando o seu dia a dia para poder atender a tudo que a Flua precisava durante esse período de gestação, né, vamos dizer assim, do projeto. E foi muito interessante, assim. Depois a gente fez até um momento de reflexão e aprendizado sobre esse processo todo e o time trouxe algumas coisas muito interessantes. Porque no final das contas a gente é cliente também, né? E a gente também começou a perceber que o nosso dia a dia com a pandemia trouxe essa necessidade de uma mobilidade mais segura, individual, né, para a família, enfim. Então, com todo esse aprendizado, essa construção, a gente começou a operação no dia 15 de janeiro desse ano, né? Fizemos um piloto nos estados de São Paulo e Paraná, apenas com 32 lojas, né? Mas a gente viu que rapidamente o engajamento da rede de concessionários, que é um parceiro importante do nosso projeto, ela foi natural e cresceu muito rápido, né? Então, um pouco mais de 9 meses de operação aqui, a gente já chegou a 115 lojas, 42 cidades em 17 estados, né? Então, a principal evolução que a gente teve, além da expansão em número de lojas, foi o produto em si, né? Que a Paula vai contar um pouco para vocês aí. Vai lá, Paula. Realmente, isso que o Fábio falou é bem interessante. A evolução do time e engajamento foi parte fundamental. Então, hoje o produto Flu é muito diferente, muito mais robusto do que ele era no dia 15 de janeiro no lançamento. A gente nasceu com esse conceito de MVP, então, tanto o nosso site, aplicativo e a própria oferta de produto dentro do nosso portfólio, ela era muito mais básica. E a gente vem fazendo melhorias constantes a cada sprint que o nosso time trabalha aqui. A gente desenvolve novas funcionalidades, aprimora as que já são existentes a partir desse feedback dos clientes. Igual eu comentei, isso é muito forte aqui dentro, parece clichê, mas é real. A gente, de fato, escuta muito o que o consumidor fala, a gente desenvolve, inclusive, ferramentas para capturar feedback de forma mais rápida. E a partir de todas essas demandas, necessidades do nosso consumidor, a gente começa a fazer aquele processo que eu comentei antes. A gente levanta esses dados, a gente formula hipóteses e aí a gente testa, né? O que se confirma, o que de fato vem como um resultado positivo, a gente parte para o desenvolvimento e para a implementação. E sempre trabalhando no formato de sprints com os nossos squads aqui dentro de Flua. Então, assim, ao longo dessa trajetória, muitas hipóteses que a gente tinha foram confirmadas, outras nem tanto, e o que é também um processo muito interessante de aprendizado, que a gente aprende o quanto que realmente faz sentido a gente trabalhar a partir de dados, a partir de priorização, para que a gente evite gastar tempo e dinheiro, inclusive, da organização, com ideias que, eventualmente, não são as que têm que ser priorizadas, né? Então, a gente também hoje, igual eu falei anteriormente, a gente está com assim, um backlog enorme de muita coisa bacana que a gente ainda vai lançar ainda esse ano. E para 2022 também temos muita coisa bacana por vir. Ouso dizer que vocês já nasceram acelerando, né? Já
tanto com expansão quanto o time engajado. E é muito bonito de ver vocês falarem do time, né? O que seria toda essa transformação que vocês estão fazendo sem um time engajado ali com a força total. Muito massa. E, pessoal, aproveitando a expertise de vocês, queria fazer uma pergunta mais prática. E aí, queria saber quais dicas vocês dariam para quem está nessa jornada de inovação e de transformação. Bom, eu vou começar. Eu diria, bom, acho que a primeira coisa é trabalhar sempre a partir de dados, né? Então, a gente tem que ser sempre data-driven, abandonar um pouco ali as nossas crenças, né? A gente vê, é comum, às vezes, as pessoas trabalharem baseado nas suas crenças ali, nas suas visões particulares, mas os dados são irrefutáveis, né? Fatos e dados, contra fatos e dados dão argumentos, né? Então, os dados têm que ser sempre a principal guia das nossas ações aqui. E também cuidado com o HYPO, né? Eu estava lendo um paper esses dias aqui que falava do HYPO, que é uma sigla, né, um acrônimo para High Paid Person Opinion, do inglês, né? Que é a opinião de quem ganha mais, né? Isso é muito perigoso, porque normalmente essas pessoas têm algumas crenças, né, particulares aí, elas querem ver essas crenças funcionando dentro do projeto, né? Isso serve tanto para mim, eu particularmente tinha algumas crenças que eu julgava importantes e não, isso aqui vai se confirmar, vai acontecer, e a hora que a gente chegava lá, via os fatos e dados, opa, não é bem assim, né? Tive que abandonar alguma dessas crenças aí e seguir na direção dos fatos e dados, porque no final das contas é isso que o cliente está trazendo para a gente. Mas também temos que tomar cuidado com o hype a hora que a gente olha para os stakeholders do projeto, né, dentro da organização, que decidem ali sobre os investimentos, sobre os caminhos que esses vão dar, sobre os caminhos que eles querem dar para o projeto, né, enfim. Então, eu acho que sempre estar embasado com fatos e dados ajuda bastante a sustentar as opiniões e o caminho para a empresa, né? Um outro ponto que eu acho que é interessante, assim, para cada necessidade que a gente encontra no projeto, seja ela em processo ou em tecnologia, sempre procurar entender se já existe alguém fazendo isso no mercado, nem que seja parcialmente, né? Porque às vezes a gente encontra uma startup que faz ali uma determinada solução tecnológica bem parecida com o que você precisa, talvez com alguns ajustes e adaptações você consegue, junto com aquela startup, já adaptar o produto dela para seu uso, né? E aí você evita cair no problema aqui de reinventar a roda, né? Você acaba gastando muito dinheiro e muito mais tempo tentando fazer algo por conta própria, sendo que o mercado já oferece algo muito similar ali. Então é sempre importante ter um olhar importante, um olhar crítico e uma boa pesquisa apurada aqui nas startups de mercado para entender o que já tem por aí, né? E, obviamente, busquem parceiros que estejam alinhados com o mindset de inovação da sua empresa, né? E, obviamente, o Cubo é um ótimo parceiro para abrir esse caminho aí com novas startups. Enfim. Paula, quer adicionar alguma coisa? Quero, só complementando, né? Mas assim, dentro da linha do que a gente falou nesse bate-papo aqui, super legal. Eu acho que assim, um dos pontos é focar na agilidade, né, desburocratizar processos, não deixar que os times trabalhem em silos. A gente que vem dessa cultura de uma grande corporação, a gente tende a imediatamente querer setorizar tudo, né, e colocar cada um para trabalhar numa caixinha. E nesse processo de Flua, principalmente, igual o Fábio comentou, a gente começou muito pequeno, então no começo todo mundo fazia um pouco de tudo, e é muito da realidade que eu sei que as startups vivem mesmo, assim, independente de estarem dentro de um grande grupo, mas a gente também passou por isso. Então, a gente hoje, por exemplo, já tem uma estrutura de squads muito diferente do que a gente tinha no lançamento. A gente vai se adaptando, né? Então, uma pessoa que começou fazendo uma atividade, de repente está fazendo outra, e a gente precisa estar aberto a esse processo de se adaptar à realidade que a gente está vivendo, sem ficar preso e burocratizando muito as coisas. Um outro ponto também é abertura ao erro, que também é algo que a gente vem trabalhando muito. Eu e o Fábio, a gente veio já da Stellantis, então a gente passou também por esse processo de mudança de mindset, permitir que o time erre, né, mas obviamente conduzindo os experimentos a partir de embasamento, igual o Fábio falou, a partir de dados.
A gente precisa ter um embasamento, mas a gente tem que deixar o time se sentir livre para poder testar, experimentar coisas diferentes, e se errar, bola para frente, vamos testar outra coisa. Também a questão da formulação de hipóteses, ter muito bem definidos quais são os indicadores que vão ser acompanhados, porque partir para um experimento sem definir previamente o que eu quero medir com esse experimento, depois eu não vou saber, será que aquela hipótese foi confirmada? Será que aquele dado que eu levantei ali atrás, ele realmente estava correto? Então, essa formulação de hipóteses, definição de indicadores que vão ser mensurados durante o experimento, isso é fundamental. E eu finalizaria falando para a gente estar sempre aberto para ouvir e aprender, né? Conversar muito com outras pessoas, fazer parte de comunidades como o Cubo, por exemplo, trocar ideia com outras empresas, seja grandes corporações, startups, outros parceiros, e não ter medo de opinar e dar ideia. Essa troca, essa conversa que a gente está tendo agora aqui, isso é super rico. Então, acho que eu acho que assim, as sugestões são essas, com base no aprendizado que a gente vem tendo nessa construção. Olha, diria que são dicas preciosas, sem dúvida nenhuma, porque são dicas da prática de vocês, né? Da expertise de vocês, do que vocês vivem de fato no dia a dia. E é legal que dentro dessa dica vocês falaram de como vocês passaram por essa transformação que vocês estão sugerindo agora, né? Então, muito legal, muito bom. E eu espero que vocês tenham curtido, conseguido tirar vários ensinamentos que não são apenas teóricos, tem muita prática no que a gente falou aqui hoje. Além das dicas diretas, como essas que o Fábio e a Paula passaram agora, então anotem tudo. E indiretas ao longo do nosso bate-papo que a gente teve aqui também. E eu não espero nada menos que vocês, que um compartilhamento aqui do nosso vídeo, tá bom? Fábio e Paula, adorei o nosso bate-papo aqui. Muito obrigada por toparem estar com a gente aqui hoje. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todo o time da Cubo Comunidade. Foi muito bom. Essa troca de experiência, ela é muito rica. Espero que a gente possa depois ter outros momentos, trocar mais ideias e trazer mais novidades de Flua para vocês. Legal, obrigado, Fernanda. Obrigado ao time do Cubo Comunidade. Valeu, Paula. Obrigada, Fábio. São sempre bem-vindos. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E de onde veio este? Claro, tem muito mais. Nossa playlist está recheada de conteúdo incrível de quem te ajuda a entender na prática como inovar, porque aqui a gente fala e faz também, certo? E se quiser mandar suas dúvidas, comentários, é só colocar aqui no nosso chat, certo? E nos vemos no próximo Cubo Comunidade. Espero vocês. Tchau, tchau.